Hoje nós vamos falar sobre dentes inclusos e impactados. Particularmente, quando a gente fala de dentes inclusos e impactados, parece que a gente, mais uma vez, está falando só de sisos, né? Por que nós vamos tratar de caninos? Porque tanto caninos quanto pré-molares, eles comumente aparecem em outras regiões que não a região normal de erupção deles. O que é importante da gente, então, entender? São alguns conceitos. O que é a diferença entre impactado e incluso? Olha só. Um dente incluso é aquele que ainda não passou pelo processo de erupção. Já o dente impactado é aquele dente que, mesmo que ele esteja parcialmente erupcionado, que ele esteja semi-incluso, esse dente ele não vai conseguir erupcionar sozinho, ou seja, ele precisa da sua ajuda, ele precisa da sua colaboração, ele vai precisar do dentista. A maioria dos dentes impactados, os dentistas têm pavor, têm medo, eles correm desses dentes. Por quê? Porque são dentes que envolvem uma técnica cirúrgica, um conhecimento cirúrgico muito mais requintado. Por isso que é importante que a gente entenda, desde as indicações para essas exodontias, por exemplo, né, que a gente vai estar se dispondo, porque o paciente às vezes procurou, já foi até em outros dentistas. E o que os dentistas falam para ele? Não está incomodando, deixa aí. Será que esses dentes podem ser deixados aí? Não, deixa para lá. Sabe por que às vezes o dentista fala isso? Porque esses dentes são realmente um pouco mais complicados, a cirurgia é um pouco mais complexa, até às vezes mais traumatizante, tanto para o paciente quanto às vezes para o dentista. O que eu quero te garantir aqui? Eu quero garantir para você que esta é uma modalidade de cirurgia que todos os nossos alunos saem fazendo. Ah, mas está muito baixo. Ah, mas está muito inclinado. Mas quais são as indicações, então, de fato, para você convencer o seu paciente? Eu diria para vocês que isso aqui é a venda. É o convencimento do paciente. O paciente está na dúvida sobre eu tiro ou não tiro esse dente impactado, ele nem nasceu. Às vezes ele nem está parcialmente erupcionado. E aí, eu tiro esse dente ou não tiro esse dente? Então agora eu quero falar um pouquinho para você sobre as indicações. E quais seriam então essas indicações para a gente realizar esse procedimento cirúrgico em dentes que estão impactados? Primeiro, que eu diria, absolutamente esse dente nunca vai nascer. Se não for da sua mão, se não for com a sua ajuda, você, criando espaço, criando acesso, esse dente provavelmente nunca vai erupcionar. Bom, além disso, o que mais que eu posso fazer? Prevenção de doença periodontal no dente vizinho? Cárie no dente vizinho? Reabsorção da raiz do dente vizinho? Endodontia no dente vizinho? O que eu posso fazer para poder falar para o meu paciente que ele precisa fazer esse tratamento? A própria formação de um cisto ao redor desse dente, ele pode trazer um problema futuro para o meu paciente, e o meu paciente, ele às vezes não tem essa noção. Mas quem tem que ter essa noção? É você que vai exercer a ação de ajudar esse dente a ser exposto e tirar ele dali para evitar outros problemas. Mas são só esses os problemas que podem acontecer? Não. Você precisa de ter mais argumentos, às vezes, para o paciente. Um paciente vai fazer uma prótese total, por exemplo, e ele não sabe que tem um dente que está lá incluso. Ou às vezes esse dente que estava impactado até antes e agora ele está lá dentro do rebordo e ele não vai nascer porque ele está inclinado. E a prótese pode estar, às vezes, até acomodada, mas está machucando porque esse dente está sendo apertado, comprimido pela prótese entre o tecido mole e o próprio dente que está ainda incluso, impactado, deitado. Esse dente vai nascer? Vai nascer. Ele precisa da sua ajuda para poder ser removido. E esse paciente sente dor quando ele está utilizando essa prótese? Sente dor quando ele está utilizando a prótese. Então, essas dores geralmente são desconhecidas. Por quê? Porque antes de fazer a prótese total, não foi feita uma radiografia panorâmica para que esse dente fosse lá localizado e assim a gente poderia, então, prevenir essa doença, essa dor, que o paciente vem sentindo porque trocou a prótese. Sabe outra coisa que pode acontecer de um dente incluso, impactado? Fratura de mandíbula. Sabia que às vezes o paciente não sabe que tem um dente que está lá embaixo na mandíbula? E esse dente que está lá embaixo, impactado, ele tem que ser removido porque ele pode causar, então, uma linha de fratura para a sua mandíbula? O paciente não sabe de nada disso. Quem sabe disso é você, cirurgião dentista, que vai realizar esse procedimento. E também por causas ortodônticas. Nós sabemos que dentes impactados, eles podem ou não exercer força. E aí entra duas escolas. Uma fala que os terceiros molares não têm força suficiente para poder apinhar, para poder empurrar os outros dentes para frente. Bom,
Outra escola diz que esses dentes têm força suficiente para poder apinhar, para poder, inclusive, desalinhar, inclusive, depois do tratamento ortodôntico todo completo, ele perdeu o tratamento. Olha só, por que os ortodontistas não fazem esse tipo de tratamento? Por que isso não é feito de maneira preventiva? A gente fala isso lá atrás, das indicações dos dentes, de extração dos dentes. A extração de terceiro molar, ela pode ser profilática, ela pode ser terapêutica. Se você sabe que o paciente é jovem e ele precisa de fazer esse trabalho de exodontia dos terceiros molares, por que não indicar enquanto o paciente é novo? Enquanto esse paciente ainda não terminou o tratamento ortodôntico? Porque depois que ele termina o tratamento ortodôntico, esses dentes podem sim causar compressão suficiente para movimentar. Bom, eu acredito nisso porque, pela experiência que a gente tem. Uma certa ocasião, eu peguei uma radiografia panorâmica de um paciente edêntulo, totalmente edêntulo, e o terceiro molar dele inclinado já estava quase na região de forame. Olha só, se esse dente ele continua erupcionando e ele então vai causar um transtorno quando de fato o paciente passa o dedo e sente que ele está ocupando espaço na mandíbula, é porque ele tem força de erupção enquanto ele estiver inclinado, enquanto ele estiver deitado, enquanto a cápsula coronária dele estiver ali, ele vai ter movimentação de erupção até ele encontrar um antagonista. E se esse dente está impactado, ele está deitado, ele então não vai encontrar um antagonista praticamente nunca. E aí o que a gente precisa fazer? Remover esse dente. Nós vamos evitar problemas para o paciente? Sim, com certeza. Eu creio que esses problemas, às vezes, são até problemas ocultos. E nós estamos aqui para poder fazer isso. Por isso, a gente orienta sempre, olha, pede uma panorâmica. O paciente vai fazer uma dentadura, pede uma panorâmica. O paciente vai fazer tratamento ortodôntico, pede para o seu ortodontista da sua cidade, olha, me encaminha esses dentes que são inclusos, impactados, para eu poder te ajudar no tratamento ortodôntico. O ortodontista, às vezes, não encaminha porque ele não tem para quem encaminhar. Procura na sua cidade, alguém que faz ortodontia. Se você conversar com ele, ele não faz essas cirurgias, pega para você. Essa é uma dica que eu deixo aqui para a gente poder iniciar qual é a função e objetivo dessas exodontias que nós vamos produzir em dentes inclusos e impactados.